Olá, amigos do canal Direito Descomplicado. Vamos continuar descomplicando as coisas que só parecem complicadas. Vocês vão ver que, na verdade, analisando bem direitinho, elas são até bem simples. É só seguir determinadas metodologias, algumas regrinhas, e é para isso que esse vídeo serve. Vamos dar continuidade à questão das excludentes de criminalidade. Já postamos um vídeo falando da legítima defesa. Hoje nós vamos falar do estrito cumprimento do dever legal, do exercício regular de direito e do estado de necessidade. E vamos, no final, falar sobre a balística aplicada ao direito penal. O estado de necessidade, ele está previsto no artigo 24 do Código Penal e diz o seguinte: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Muito bem. Vamos nos socorrer novamente do exemplo para que nós possamos tirar a questão do cunho teórico e colocá-lo na prática. Ela sai do abstrato e entra no concreto. Vocês vão enxergar exatamente o que eu estou falando. Digamos que estamos passeando num barco, numa lancha, né? E estamos lá, eu fazendo essa palestra aqui para vocês, numa lancha, passeando por um rio bonito, prazeroso, enfim. Acontece que dá uma virada de tempo, aquele barco balança para cá, para lá e vira. E, a exemplo do Titanic, o nosso barco também não tem salva-vidas para todo mundo. Tinha mais gente do que tinha salva-vidas. E aí começa o pessoal se agarrar nos seus coletes salva-vidas e eu estou lá. Não sei nadar direito. Eu estou vendo que eu vou morrer ali afogado. E olho e vejo que tem uma moça, magrinha ali dos seus 40 quilos, agarradinha naquele colete salva-vidas, né? E eu digo, ali é a minha chance. Não vou morrer aqui. Não é um sacrifício exigível. Eu vou lá até a menina, estrangulo ela, mato a menina, pego o colete dela e venho para a margem são e salvo. Perguntaria a vocês, eu cometi um crime? Vocês podem me chamar de tudo. De mau caráter. Pô, pegou logo uma mulher magrinha. Tudo isso está valendo. Mas eu não cometi crime algum. Eu agi em estado de necessidade. Se eu não tirasse o colete daquela menina e deixasse ela morrer, se eu deixasse ela viva, só tirasse o colete dela, ela ia ficar brigando comigo pelo colete e nós dois pendurados naquele colete, nós íamos morrer os dois. Então o que eu fiz? Eliminei o problema. Tirei a vida da moça. Peguei o colete e vim. Agi em estado de necessidade. Agora, se ao invés de palestrante ali naquele barco, eu fosse o salva-vidas do barco, aí eu não poderia tirar o colete salva-vida de ninguém,
nem para salvar minha vida. Por quê? Porque lá no artigo 13, como eu falei para vocês no outro bloco, esse salva-vidas é o garante. Ele tem obrigação de expor a vida dele em risco para salvar a outro. Ok? Entendido o estado de necessidade? Vamos ver agora. Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. O exercício regular de direito, ele é praticado, é aquele caso do médico, que para fazer uma cirurgia ele tem que abrir o tórax do paciente que está ali na mesa. Ele não vai ser processado por lesão corporal, ele está no exercício da sua profissão, está no exercício regular de direito. O médico que amputa uma perna que está gangrenando para salvar a vida daquele indivíduo, ele também não vai ser processado por lesão corporal, porque ele agiu no exercício regular do direito. Ele tinha esse poder, essa capacidade, está previsto para ele. Estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal, ele se aplica muito bem para aquelas situações do oficial de justiça que recebe uma ordem judicial que diz ali, mandado de busca e apreensão, podendo ser necessário usar de força para o cumprimento do mandado. Aquele mandadozinho padrão que todo mundo conhece. Muito bem. Aí ele chega no local. Normalmente, se não tem ninguém, ele resolve o problema chamando um chaveiro. O problema é quando tem alguém lá dentro e esse alguém diz assim, não entra. Mas eu sou oficial de justiça e eu tô com a ordem aqui, eu tô com o mandado. O senhor tem que abrir para mim. Não vou abrir. E aí ele tem que cumprir a ordem. A ordem é emanada por alguém com capacidade jurídica para tal, com competência legal, um juiz de direito. E aí o que ele faz? Ele chama a polícia militar. Normalmente os oficiais de justiça mais experientes, eles já vão nesses locais assim, já vão devidamente escoltados, né? Aí ele chama a polícia militar para fazer o uso da força. Aí o policial vai lá e mete o pé na porta, arromba a porta e ele entra e cumpre a ordem judicial. Vai responder esse policial por crime de dano? Dano ao patrimônio? Não. Ele agiu no estrito cumprimento do dever legal. Até aí, muito fácil, muito tranquilo. Mas, em concurso, não é isso que eles perguntam para vocês. Tá? Em concurso, a questão é sempre mais complicada. Então, vamos ver um exemplo clássico que já caiu em concurso, que já caiu em prova, e eu vou passar aqui para vocês. Foi inclusive um caso concreto que aconteceu há anos atrás em São Paulo. A situação é a seguinte: há um crime de roubo acontecendo, em andamento, o assaltante está lá dentro da casa, estão as pessoas lá dentro sendo ameaçadas e tal, e nisso alguém avisa a polícia chega no local, cerca o local e o cara, para conseguir fugir, ele transforma aquele crime que inicialmente era um roubo em um sequestro. Ele usa as vítimas para poder sair. Aí ele está lá com a arma apontada na cabeça da vítima. A polícia cercou o lugar, já está fazendo as negociações e os atiradores de elite já estão
devidamente posicionados para o exercício da sua missão. Aí, o bandido com a arma na cabeça, o negociador vai tentando dialogar, está vendo que a situação não vai se resolver, e o comandante da polícia, né, o comandante da operação, o major, o coronel, o delegado de polícia, enfim, a autoridade que está ali comandando aquela operação, pelo rádio pergunta: atirador 1, tá na mira? E ele diz: positivo, atira. E o atirador, obedece à ordem emanada da autoridade policial. Pé, atira. O projetil daquele fuzil pega na cabeça do sequestrador, atravessa a cabeça do sequestrador, transfixa e pega no pescoço da vítima. E os dois vão a óbito. E aí? A pergunta que cai no concurso diante deste exemplo é: como agiu qualifique a ação do atirador de elite em relação ao réu? Qualifique a ação do atirador em relação à vítima. Pelo exemplo anterior que eu dei, poderiam achar que é estrito cumprimento do dever legal. Ele estava no cumprimento da sua missão, ele estava em missão, investido do poder de defender a sociedade, recebeu uma ordem e cumpriu a ordem. Então ele agiu no estrito cumprimento do dever legal. Não. Se colocarem isso na prova, vão errar. Ele não agiu no estrito cumprimento do dever legal. Mas ele recebeu a ordem é manifestamente ilegal. Como manifestamente ilegal? Ele não está lá para quando receber a ordem atirar? Se está, mas ele vai atirar quando ele decidir. E se resolveu decidir, a decisão é exclusivamente dele. Nenhuma autoridade policial tem dever legal de mandar matar quem quer que seja. Essa autoridade não foi dada nem ao juiz de direito pelo Constituinte de 1988. Ele proibiu a aplicação da pena de morte. Por quê? Porque o Constituinte, o legislador, entendeu que mesmo um colegiado de ministros, na hora de uma aplicação de pena de morte, onde eles têm todo um grupo de assessoria, eles têm toda uma equipe, estão lá no ar-condicionado, todas as obras literárias, jurídicas, homens de larga experiência, para decidir se aquela pessoa deve ser condenada à morte ou não. Mesmo assim, entendeu o legislador que ele poderia, este ministro, esse colegiado de ministros, poderia, por maioria, decidir equivocadamente, poderia errar e levar à morte um inocente. E por isso baniu a pena de morte. Ou seja, ela já havia sido banida antes, né? Ela só não foi incluída a pena de morte. Por quê? Porque poderiam, com tudo isso, cometer este erro. Acham, sinceramente, que este mesmo legislador que negou para os ministros estaria a ele dando o mesmo poder
estaria liberando o poder de decidir se o criminoso lá vive ou não vive, para o comandante da operação policial ali no calor das emoções, no foco, o bicho pegando, como se diz na gíria, vai lá, mata. Que ordem é essa? Ordem ilegal, não é obrigado a cumprir. Mas e se ele atirou? Ele agiu não em estrito cumprimento do dever legal. A resposta certa é: agiu em legítima defesa de terceiros. Ele usou moderadamente do meio necessário. Ele deu só um tiro. Foi um tiro só. Houve uso moderado. Ele usou o fuzil, que era o meio que ele dispunha. Foi o meio necessário. A agressão era injusta? Era. Era atual? Era. Era a direito de outrem? Era. Ou seja, todos os requisitos da legítima defesa de terceiros estão incluídos, estão presentes naquela ação. Então não tem que ficar enxergando pelo em casca de ovo, nem chifre em cabeça de cavalo. Se está preenchido, todos os requisitos estão preenchidos, todos os requisitos da legítima defesa de terceiro, simples, legítima defesa de terceiros. Ele é o garante. E se ele não cumprir a ordem, ele pode ser punido pelo descumprimento desta ordem? Não, o direito administrativo é pacífico quanto a isso. Ninguém é obrigado a cumprir uma ordem manifestamente ilegal. E a autoridade que deu aquela ordem não tinha competência para tal. Muito bem. E em relação à vítima, o sequestrado que acabou morrendo, o que houve ali está previsto no Código Penal como erro na execução, o chamado aberratio ictus. Ele tinha intenção de atirar no bandido e acertou também a vítima. Vai responder em relação ao sequestrador, ele vai responder por homicídio doloso e vai sustentar a legítima defesa de terceiros. Com relação à vítima, ele vai responder por homicídio culposo, por imperícia. Ele é um perito atirador, então aí ele incorre na imperícia. Ele vai responder homicídio culposo por imperícia e vai alegar a aberratio ictus. Ok? Erro na execução. Vai a júri? Vai a júri. Porque o primeiro homicídio é doloso. Se julga todo. Ah, mas o homicídio lá é culposo. O doloso arrasta. Né? Os crimes da competência do tribunal do júri são os crimes contra a vida, os crimes dolosos contra a vida e os que lhes são conexos. O outro culposo é conexo com este. Então, vai. Até um furto pode ir ser julgado a júri, se ele for conexo com um crime contra a vida. Ok? Tranquilo quanto a isso? Passamos então à análise da balística em relação ao direito penal. A importância da balística no direito penal. Vamos falar agora então da tal bala perdida. O que é uma bala perdida? Eu, pessoalmente, sou um pouco
contra, eu sou avesso a essa expressão bala perdida. Perdida é aquilo que tu não encontra. Se ela atingiu alguém, isso é bala achada. Ela encontrou alguém. Ela pode estar perdida do destino que a pessoa que apertou o gatilho tinha. Mas perdida ela não foi, ela está achada. Muito bem. Vamos falar em tiro de advertência para entender a bala perdida. Vamos então adotar aí a bala perdida para que não haja confusão no raciocínio de vocês. Vamos simular uma situação de agressão iminente, só que diferente do exemplo do bloco anterior, agora vocês estão armados, têm porte de arma, licença para andar armados e estão com a arma na cintura. Vem em direção de vocês 3 pessoas numa rua escura, à noite, mal iluminada, 3 pessoas em atitude e aparência suspeita. Se vocês estão armados, recomendo, primeiro, uma advertência verbal, para ver como reage o grupo do lado de lá. Se eles não dão bola para a advertência verbal, então façam o famoso tiro de advertência, que é um disparo feito para o alto, para evitar um possível ricochete. Quando nós damos esse tiro de advertência, nós deixamos muito clara a nossa intenção. Estamos armados, preparados para atirar, dispostos a atirar. Como reage o grupo do lado de lá? Eu diria para vocês que se o grupo realmente era de assaltantes, em 99% dos casos, eles viram as costas e fogem. Por que fogem? Por que eles vão continuar a enfrentar alguém que já está com a arma na mão, já atirou, mostrou que sabe atirar e que está disposto a atirar? Se eles podem muito bem dobrar a esquina ali adiante e encontrar um outro, né, no zap do telefone ali, passando mensagem do WhatsApp, ou lendo um texto no seu celular, ou conversando, namorando, enfim, que não vai oferecer qualquer risco para eles. A não ser, é lógico, que eles tenham aquele objetivo. Não, nós viemos aqui para assaltar aquela pessoa. Aí eles vão continuar. E vocês não escapavam de forma nenhuma. A chance seria o tiro de advertência. E quando damos esse tiro de advertência? Agora vamos para o que nos interessa aqui. Esse projetil, quando ele sobe e quando ele cai. Quando ele cai, porque sobe tem que cair, né? E quando ele cai, será que ele chega com capacidade letal? Vamos ver o que diz a lei da física. A lei da física diz o seguinte: o projetil sai da boca do cano, quando ele sai da boca do cano, ele é propelido, vocês vão encontrar essas duas expressões, projétil e projetil. Projétil, se tu acentuar, é uma paroxítona terminada em L, é só acentuar e chamar de projétil. Se tu não quiser chamar de projetil, é só tirar o acento e ela vira projetil, e as duas formas estão corretas pelo direito brasileiro. Muito bem. Eu às vezes uso uma, às vezes eu uso outra. Vocês vão vendo no canal. Pela lei da física, ela, no momento em que abandona a boca do cano, ela ganha uma velocidade chamada de velocidade inicial. Ela sobe, sobe, sobe até atingir o seu ponto de inércia. Quando ela atinge a inércia, ela volta em movimento retilíneo uniforme, aceleração da gravidade 9,83 metros por segundo ao quadrado. Pela física, quando ela estiver na altura do ponto de partida,
na altura da boca do cano da arma, ela terá a mesma velocidade inicial. Portanto, se pegar na cabeça de alguém, com aquela velocidade inicial, ela vai fatalmente levar esse indivíduo a óbito. Respondido? Não, não está respondido. Isto, como eu disse para vocês, é na teoria. Na prática, a coisa é um pouquinho diferente. Isso me lembra, né, a história do menino, aquele de 8 anos que perguntou para a mãe, perguntou para o pai, pai, me explica aí a diferença entre teoria e prática. O pessoal diz que teoria é uma coisa, prática é outra. O que é? Ele disse, vou te explicar, meu filho. Tu faz o seguinte, vai lá, fala com a tua mãe e pergunta para ela se por $1 milhão ela passaria uma noite com o George Clooney. E vai lá, pergunta, volta ao pai. A mãe diz que por $1 milhão ela topava. Tudo bem. Agora tu vai lá e pergunta para tua irmã de 19 anos e pergunta para ela se por $1 milhão ela passaria uma noite com o Leonardo DiCaprio. O guri vai lá, ó pai, a mana mais velha disse que por $1 milhão também passava a noite com o Leonardo DiCaprio. Muito bem. É isso que o pai está tentando te explicar, meu filho. Na teoria, nós já temos $2 milhões. Na prática, o que nós temos mesmo é 2 vagabundas dentro de casa. Tá? Então, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Qual a diferença? O que acontece aqui na prática? É que a teoria, essa fórmula da física, foi calculada no vácuo, desconsiderando a resistência do ar. Agora eu vou fazer uma rápida digressão e mostrar alguns exemplos aqui no quadro para vocês entenderem a importância da resistência do ar. Vejam bem. Lá por volta de 1300, lembram lá aquelas balas de canhão lá dos galeões espanhóis, dos navios piratas, né? Elas eram circulares, sofriam muito com a resistência do ar, tinham pequeno alcance. Por volta de 1600, 300 anos depois, surgiram os projetis ogivais. Aqui ele vencia a resistência do ar, mas esta resistência, o ar ia formando um turbilhão aqui na base do projetil. E este turbilhão exerce força de sucção, fazendo com que o projetil caísse logo ali adiante. Bom, por volta de 1700, 100 anos mais tarde, surgiram então os projetis biogivais. A resistência do ar vinha e passava por aqui, vinha e passava por aqui. E na prática, eles também não tinham longo alcance. Chegou-se à conclusão que não tinha mais o que mexer na aerodinâmica do projetil. Ele já era biogival, não tinha mais o que fazer. Como fazer para que ele vencesse a resistência do ar? Perceberam então que a solução estava na arma. E foi aí que se criou a chamada raiadura. A raiadura é aquele sulco de forma helicoidal, né, existente no interior do cano. Então o projetil sai do cano, entra no cano, entra em contato com a raiadura e rota neste sentido. E é propelido fazendo este movimento. Isso vai fazer com que o centro de gravidade do projetil
conhecida com o ponto de aplicação da resistência do ar. E é isso que vai fazer com que ele tenha longo alcance. Para que se tenha uma ideia, vou falar só desses 3 calibres que são os mais encontradiços aí. O 38, o 32 e o 22. Qual o alcance útil destes calibres? Existem 2 alcances, o alcance útil e o máximo. O máximo é até onde ele vai e cai inerte. Este pouco nos importa. O que nos interessa é o alcance útil, que é o alcance útil é aquele até onde o projetil vai e dentro daquele alcance, dentro daquela distância, se ele atingir um órgão vital, ele é capaz de produzir um dano considerável. Ele tem poder de letalidade. Então, o 38 tem 500 metros. Até 500 metros de distância, meio quilômetro depois, se ele atingir um bulbo, cerebelo, coração, um órgão vital, ele pode levar o indivíduo a óbito. Tem poder de letalidade. O 32 são 300 metros. E o 22, aquele pequenininho, o 22 são 1.400 metros. Quase 1,5 km. Quase 3 vezes a distância de um 38. Por quê? Porque o 22 é o que, como ele é o menor, ele sofre menos a ação da resistência do ar. E porque destes 3 calibres que eu escolhi aqui, é o único supersônico. Esses 2 são subsônicos. Este aqui é supersônico. Velocidade inicial acima da velocidade do som. Ok? Então, quando tu dá um tiro para cima, o projetil sobe, atinge o seu alcance máximo e volta. E lá em cima não tem uma raiadura para mandar ele de volta. Então ele vem rotando sobre o próprio eixo em movimento de precessão, sofrendo a resistência do ar. Quando ele chegar no nível do solo, se pegar a cabeça de uma pessoa, ou um órgão, peito, vai fazer um galo na cabeça, deixar o vermelho, não vai sequer transfixar. Dificilmente transfixaria. Não, é lesão mínima. Ah, mas a gente vê toda hora bala perdida daqui, um tiro que atirou lá, pegou um de AR-15, pegou um tiro de fuzil, 1 quilômetro de distância, pegou e matou. Acontece o seguinte, eu falei, tiro dado neste ângulo, de baixo para cima. Acontece que, se vocês fizerem o tiro de advertência neste ângulo, o projetil sobe e descreve uma parabólica. Ele vai subir e vai descer. E poderá chegar até o nível do solo, ainda dentro do seu alcance útil. Este é que é o problema. O pessoal não faz tiro assim, faz tiro assim. Ó, com a arma erguida para cima. É muito arriscado. O tiro tem que ser de advertência. Tá? Tiro é para advertir
e não para divertir. Esse negócio de ficar dando tiro para cima quando dá gol do time, quando chega o ano novo, Natal e etc. Não façam. Não façam. Não recomendo. Pode dar esse tipo de problema. Dependendo do ângulo que vocês apontam, pode, dentro do seu percurso, pegar. Para finalizar a questão da balística. Uma questão de júri. Digamos que vocês estão sendo lá, o cliente de vocês está sendo julgado. Gente, eu juro que na próxima aula eu vou lembrar da escolinha do professor Raimundo e vou ter aqui a dona Capitu, só para vir apagar o quadro. Tenho certeza que vocês vão gostar. E eu mais ainda, porque eu odeio ficar esfregando esse troço aqui. Que coisa ruim de apagar, né? Bem, então, digamos que o cliente de vocês sofreu uma agressão de 2 indivíduos. Um bombado, forte, né? Faz musculação, treino, pitbull, pitboy, 140 quilos, puro músculo, né? 1,90 m de altura. E ele trazia com ele um outro indivíduo, um companheiro, pesando 55 quilos. Magrinho, baixinho, de 1,60 m. Vocês olharam o pitbull, vou me ocupar primeiro do grandão, né? Deram um tiro no grandão. O grandão, blum, caiu com o tiro. E o baixinho, né, veio em direção a vocês. Baixinho sempre é macho, né? Eu tenho 1,65 m. Isso, baixinho é sempre, né? Somos todos do FBI, da Federação dos Baixinhos Invocado mesmo. Aí o baixinho veio e o teu cliente deu um tiro, deu 2 e deu 3 tiros e aí o baixinho caiu. Vai lá o promotor no júri e diz: não precisava ter dado 3 tiros. Isto é excesso punível. Está claro que com um tiro desta arma, deste calibre, que ele utilizou nas mesmas circunstâncias contra aquele cara grandão, ele resolveu com um tiro só. Precisava dar 3 no pequenininho? Se fosse o contrário, talvez se explicasse. Mas no pequeno, com as mesmas condições, a mesma arma, o mesmo calibre, evidentemente que ele quis matar. Era essa a intenção, tá aí o dó. E aí, vocês, conhecedores de balística, vão poder reputar, olhar para os jurados e dizer: excelências, é só ter um conhecimento mínimo de balística. O que acontece? O nosso corpo humano, tem 86% de meio líquido. Então, um projetil, quando transfixa o nosso corpo, o que leva o indivíduo à morte não é o impacto do projetil, e sim a transferência de energia que aqueles 86% de meio líquido, eles vão se deslocar. Eles vão se deslocar e vão criar uma onda de choque que, atingindo os órgãos vitais, vão levar o indivíduo à morte. Tá, mas o baixinho não tinha os 86% também de meio líquido? Tem. Mas o baixinho já tinha visto o outro sofrer o tiro. Ele estava irado, ele estava com raiva, ele estava adrenalinado. Ele já estava com a ação da adrenalina na corrente sanguínea. A adrenalina ela é vasoconstritora, ela diminui o diâmetro dos meios circulatórios. Portanto, o projetil, quando atingir alguém adrenalinado, com raiva,
aquele sujeito que está irado, ele vai sofrer muito pouco com o choque hidráulico. Vocês vão ter que dar mais tiros nele para que ele pare a agressão. Quantos tiros podem dar? Quantos for necessário para que ele perca a condição de agredir. Ele cai lá no chão, está com uma arma na mão, pode atirar. Ele caído a 5 metros de distância, com uma faca na mão, pode continuar atirando contra ele? Olha, se ele está caído a 5 metros de distância, com uma faca na mão, cessou aí o teu direito de reação. A 5 metros de distância, alguém caído no chão com uma faca na mão, não põe mais em risco a vida de vocês. Se continuar atirando, aí sim é excesso punível. Tá? A não ser, claro, que se tratasse de um índio Apache, um faquista de circo, que fosse jogar aquela faca em vocês. Mas vamos considerar que nós não estamos enfrentando mais esses tipos de personagens por aí. São outros agora. Mas vamos trocar, vamos dar uma complicadinha. Direito descomplicado complica também, né? A gente complica para descomplicar ligeiro. Vamos trocar o instrumento, vamos botar uma arma na mão do sujeito. Não importa se essa arma era de brinquedo, era de verdade, estava municiada, não estava municiada, funcionava ou não funcionava. Isso não tem como vocês, a essa distância, reconhecerem com segurança. O indivíduo caiu, está deitado no chão com a arma na mão. Podemos continuar atirando contra ele? Sim. Por que podemos? Porque ele caído no chão, em primeiro lugar, ele reduziu a área de atingimento dele a 10%. Ele, em segundo lugar, ele está na melhor posição de tiro que existe. Quem já assistiu esses filmes de atirador de elite americano, né? Filmes até nacionais, eu acho que passou aí desses filmes da tropa de elite. Posição do atirador de elite é sempre deitado. Essa é a melhor posição de tiro que existe. Está totalmente equilibrado. Então o cara está com 10% de área de atingimento e na melhor posição de tiro. Podemos continuar atirando? Podemos. Se ele tiver com a arma apontada para ti, sim. Agora, se ele está caído, com a arma na mão, de cabeça baixa, ele não está oferecendo risco. Tudo isso é matéria de prova. Tudo isso vai ter que ser provado no júri depois. Ok? Gente, mais uma vez, agradeço a paciência, a atenção de vocês e quem gostou, se inscreve lá no nosso canal, Direito Descomplicado. Mande um link para os seus amigos, para que eles possam também aproveitar esses ensinamentos, se vocês acharam úteis. Se não acharam úteis, como sempre, façam o envio para os inimigos, então. Mas mandem o link, que é importante que mais pessoas tenham conhecimento. Ok? Muito obrigado. Até o próximo encontro.